Estamos ao vivo, Cristina? Oiê, tudo bem, Dulce? Ei, Cristina, minha amiga, tudo certo e você? Tudo maravilhindo, E graças a vocês aí Deus. em casa, pessoal, vocês estão bem? Tá tudo certo? Conta pra gente. Conta, Todo mundo comenta aqui acessando o poder embaixo. da consciência. Todo mundo acessando o poder da consciência, Dulce. Vamos expandir, Hum, gente, esse nosso universo consciência. vamos. Gente, por falar em expandir o universo consciência, me ajuda a chegar a 1.000 inscritos. Vai, compartilha aí meu canal com seus amigos. Fala, gente, entra lá no canal dessa doida, tem muita coisa boa. Tem mesmo, muita coisa boa. Então compartilha aí, me E ajuda a falta, chegar aos 1.000 inscritos. e falta Falta tão menos de pouquinho, né? 200. Falta menos de Meu 200. Deus. Bora lá, campanha. Bom, começando aqui, ó. Hoje eu começo, tá? Caso Combinado. 6. A gente está aqui, né, só para dar um refresh na mente das pessoas. Estamos aqui falando de alguns casos, de como utilizar realmente toda essa poderosa técnica, essa magia de você realmente ter essa concepção, né, das suas boas ideias. E aí a Poder gente da já leu Concepção. alguns É o casos. capítulo 23. Capítulo 23, página 127, que a gente está agora, tá? Caso 6. Somente o mais completo e intenso uso da lei da concepção poderia produzir tais resultados nesta situação extrema. Há 4 anos, um amigo de nossa família pediu que eu ligasse para um filho seu, de 28 anos de idade, que estava sem expectativas de vida. Ele estava sofrendo de uma rara doença no coração. Essa doença estava causando uma degeneração cardíaca né? Longa e dispendiosa assistência médica lhe tinha sido prestada sem nenhum proveito. Os médicos não tinham mais esperança de recuperação. Já havia bastante tempo que o filho estava confinado em uma cama. O corpo dele tinha atrofiado a ponto de parecer um esqueleto. Ele não conseguia falar e respirar, mas com muita dificuldade. Ele Não, só ele conseguia. só conseguia falar e respirar, mas com muita dificuldade. Sua esposa e seus filhos estavam em casa quando eu liguei para ele, e sua esposa escutou toda a nossa conversa. Eu comecei dizendo-lhe que havia apenas uma solução para qualquer problema, que a solução era uma mudança de atitude. Como falar lhe causava exaustão, pedi-lhe apenas que murmurasse afirmativamente se ele entendesse claramente o que eu disse. Ele concordou em fazê-lo. Eu lhe descrevi os fatos que fundamentam a lei da consciência, a verdade que a consciência é a única realidade. Eu disse que a única maneira para mudar qualquer condição era mudar o seu estado de consciência sobre os seus fatos. Para ajudá-lo a assumir especificamente a sensação de já estar bem, eu sugeri que ele visse em sua imaginação a cara do seu médico, expressando um incrédulo espanto. Ao vê-lo recuperado, contraindo contrariando a lógica de uma fase terminal de uma doença incurável, que ele visse o médico verificando novamente os seus exames e ouvindo-o dizer repetidas vezes: Isto é um milagre, é um milagre. Ele não somente entendeu tudo isso claramente, como também acreditou profundamente. Ele prometeu que ele iria seguir fielmente esse procedimento. Sua esposa, que nos tinha ouvido atentamente, me garantiu que ela também iria diligentemente usar a lei da concepção em sua imaginação, da mesma forma como o marido dela. No dia seguinte, voltei para Nova York. Isso aconteceu durante as minhas férias de inverno nos trópicos. Vários meses depois, recebi uma carta dizendo que o filho tinha alcançado uma recuperação milagrosa. Nas minhas férias seguintes, eu o conheci pessoalmente. Ele estava em perfeita saúde.
envolvido ativamente em seus negócios e gozando das muitas atividades sociais com seus amigos e familiares. Ele me disse que desde o dia em que eu o liguei, ele nunca teve qualquer dúvida de que isso iria dar certo. Ele contou como ele havia fielmente seguido a sugestão que eu tinha feito a ele, e como dia após dia ele vivia completamente a concepção de já estar bem e forte. Agora, 4 anos depois de sua recuperação, ele está convencido de que a única razão para ele estar aqui hoje se deve ao seu uso bem-sucedido da lei da concepção. Gente, é muito lindo. É muito lindo isso. E aí, o que você está enfrentando aí? Que doença incurável tem aí? Incuráveis. Sabe o que é incurável? É o que você define e conclui que é incurável. E aí se torna incurável. Agora, se você acredita que pode mudar isso, não existe o que não faça isso acontecer. E aí eu já contei algumas vezes aqui a história do Lucas, né? Lucas é um senhor, é um homem já, né? E que fez comigo a mentoria do professor Marcos Trombeta. E o Lucas, ele ia amputar um dos pés por causa de má circulação. Já tinha necrosado, sabe o negócio? Já estava bem feio. E ele estava muito depressivo por conta disso. Uma coisa que ele gostava muito de fazer era andar de motocicleta. Ele tinha uma Harley Davidson. E ele, por conta dessa depressão, ele vendeu, inclusive, a moto. E aí, numa das aulas, ele contou para o professor, porque o professor ensina isso daqui, né? Ensina essa técnica. E aí ele perguntou, professor, se o senhor estivesse na minha situação, e ele explicou a situação, o que é que o senhor faria? E o professor Marcos falou para ele igualzinho o Neville Goddard falou aqui nesse livro. Falou, olha, eu imaginaria o médico entrando no quarto, olhando para o meu pé, olhando para os exames, olhando para o meu pé, pedindo novos exames. E, de repente, com os novos exames na mão, olhando para o meu pé, ele ia falar assim, isso é um milagre. Nós não vamos ter que cortar esse pé. Aconteceu alguma coisa aqui muito estranha. Não vai ter que cortar. E eu me veria jogando futebol, fazendo as coisas que eu gosto de fazer. O que é que você gosta de fazer, Lucas? Ele perguntou. Eu gosto de andar de moto. E ele falou, eu até vendi a minha moto. Eu me veria comprando de novo a moto, andando de moto. Com quem que você anda de moto? Eu gosto de andar com a minha filha. Eu me veria andando de moto com a minha filha e tal. E foi inventando a história, né? E aí o Lucas fez. O Lucas fez. Gente, e aconteceu. Exatamente assim. E o Lucas falou assim, gente, no outro dia, o Lucas falou o seguinte, gente, pode ser coisa da minha cabeça, mas o que eu vejo do meu pé, porque ele deitado numa cama de hospital, fazendo os exames preparatórios para cortar o pé, gente. O que eu consigo ver daqui, deitado do jeito que eu tô, é o meu dedão. E ontem ele estava preto, hoje ele não está mais preto, ele está rosado. Olha isso. Olha e aí a gente já começou a vibrar, né? A gente já começou a vibrar. E ele falou, e eu tô fazendo, professor, eu tô fazendo aqui o exercício. E sem brincadeira. Antes da cirurgia, o médico pediu novos exames. Porque os exames que ele tinha feito precisou repetir. E aconteceu exatamente isso. Ele não precisou cortar o pé. Ele comprou de volta a moto e ele postou várias fotos andando de moto, viajando com a filha. Que maravilha, cara. Que maravilha. Então, assim, se você duvida, eu estou contando para você uma coisa que eu vi acontecendo, entendeu? Eu vi acontecendo. E várias pessoas que seguem a gente aqui, que estavam no mesmo grupo que eu,
Gislaine, por exemplo, né? A Gislaine já me viu contando essa história algumas vezes aqui. É verdade. É porque é uma coisa que marcou muito, sabe? O meu começo de tudo isso. Porque uma coisa é você ver escrito num livro, que já é marcante, né? Agora, você vê acontecendo com seu colega de turma, cara, é muito forte. É verdade. Então, É muito só lindo. faz, entendeu? Só faz. Só faz, acredita e vai. Acredita e vai. Olha só, caso 7. Esta história ilustra o uso bem-sucedido da lei por um executivo de negócios de Nova York. No outono de 1950, um executivo de um dos bancos mais proeminentes de Nova York conversou comigo a respeito de um sério problema com o qual ele se confrontava. Ele me disse que as perspectivas para o seu progresso e avanço pessoal estavam muito reduzidas, tendo chegado à meia-idade e sentindo ter realizado melhorias em sua função que justificavam um aumento de seu salário, ele resolveu debater sobre o assunto com seus superiores. Eles disseram-lhe francamente que qualquer aumento significativo seria impossível e deram a entender que, se ele estivesse insatisfeito, ele poderia procurar outro emprego. Isto, claro, só aumentou a sua inquietação. Em nossa conversa, ele explicou que ele não tinha nenhum grande desejo de realmente ganhar muito dinheiro, mas ele precisava de ter uma renda substancial para manter confortavelmente a sua casa e para financiar a educação de seus filhos em boas escolas preparatórias e na faculdade. E isso ele achava que era impossível com a sua renda atual. A recusa do banco em oferecer-lhe um crédito pessoal necessário para financiar o futuro próximo resultou em um sentimento de descontentamento e em um intenso desejo de conseguir um melhor cargo com a sua renda, com uma renda consideravelmente maior. Ele me confidenciou que o tipo de trabalho que ele gostaria de ter seria um onde ele pudesse administrar os fundos de investimento de uma grande instituição, como uma fundação ou alguma grande universidade. Ao lhe explicar a lei da concepção, eu afirmei que a sua situação era apenas era apenas uma manifestação do seu conceito de si mesmo, e que lhe disse que, se ele quisesse mudar a situação em que ele se encontrava, ele poderia, alterando seu conceito de si mesmo. A fim de realizar esta mudança na consciência para então mudar a sua situação, eu lhe pedi para seguir este procedimento todas as noites, pouco antes de dormir. Que ele sentisse em sua imaginação que, na realidade, ele estava se deitando no final de um dos dias mais importantes e bem-sucedidos da sua vida. Que ele imaginasse que ele realmente tinha fechado um acordo neste dia para juntar-se ao tipo de organização que ele desejava trabalhar, ocupando exatamente o cargo que ele almejava. Sugeri-lhe que se se ele conseguisse preencher completamente sua mente com este sentimento, ele definitivamente iria experimentar uma sensação de alívio. Com esse estado de espírito, sua inquietação e descontentamento seriam coisas do passado. Ele sentiria o contentamento que vem com a realização do desejo. Eu terminei lhe afirmando que, se ele fizesse isso fielmente, ele inevitavelmente conseguiria o tipo de cargo que ele desejava. Isto foi na primeira semana de dezembro. Noite após noite, sem exceção, ele seguiu esse procedimento. No início de fevereiro, um diretor de uma das fundações mais ricas do mundo perguntou a este executivo se ele estaria interessado a juntar-se à fundação, em um cargo executivo, controlando investimentos. Após uma breve conversa, ele aceitou. Deixa eu ver aqui. Hoje, com um rendimento substancialmente mais elevado
e com a garantia de progresso contínuo, este homem está em um cargo muito superior a tudo que ele esperava. O que é que E você aí? acredita sobre si mesmo? O que E é que você aí? acredita que é possível para você? O que é que você acredita que você é capaz? Escreve isso. É, Coloca no papel. O que é que você pensa sobre você? Qual que é a sua autoimagem? Aqui no canal eu tenho 2 ou 3 vídeos que falam sobre autoimagem. E isso define a sua vida. Define a sua vida. O que você pensa sobre si mesmo, o que você pensa que você é capaz, define o que você vive. uhum, Então, você quer mudar a sua realidade? A primeira coisa é mudar a sua autoimagem. E isso não é difícil. Você só precisa tirar o lixo da sua mente. Porque quanto lixo a gente coloca, né? A gente deixa acumulado na mente. Coisas que pessoas uhum. falaram, pessoas que não têm a menor importância na nossa vida, falaram e a gente deixou ali, né? Ai, você é, sei lá, o que as pessoas falaram para você. Não vamos repetir nada de negativo. Mas as pessoas não são muito delicadas. Não são. E elas colocam para fora o que elas são, o que elas pensam delas mesmas. E aí, gente, a gente tem que ter esse bom senso de simplesmente fazer igual o menininho do cachorro, da história do cachorro, ignorar totalmente o que essas pessoas falam. Ignorar totalmente. Só olhe para o que você acredita e ponto final. É o que basta, é o que importa. É o que eu tenho feito. É o que eu tenho feito. Como a minha filha costuma falar, eu me finjo de demente, sabe? Como a Cristina fala, eu me finjo de samambaia, sabe? E só nem escuto, não me atinge mais. Porque a opinião das pessoas sobre mim é problema delas. Agora, a minha opinião sobre mim mesma, isso é problema meu. Porque Sim, isso cria minha realidade. Se eu ficar acumulando o lixo que as pessoas me trazem dentro da minha mente, a gente vai começar a criar o quê? Lixo. Então, tira o lixo, sabe? Descarrega isso e você vai perceber o sol que você é. A verdade. grandiosidade de ser que você é. As coisas que a gente viveu, gente, são experiências. Só isso. São Uhum. experiências. Elas não definem quem a gente é. Aonde a gente mora não define quem a gente é. Sabe, a sua conta bancária não define você. Agora, o que você acredita sobre você define você. E define o que você vai viver de agora em diante. Verdade. Você é o que você quiser ser. Um ser Verdade, grandioso amiga. ou um ser miserável? O herói da sua vida ou a vítima da sua vida? Você define, você escolhe. E aí, dependendo do que você escolhe, a realidade começa a se fazer à sua volta. E o que esse cara aprendeu com o que o Neville contou para ele? Que ele podia acreditar que ele era grandioso, muito maior do que aquele cargo. E que ele podia assumir um cargo muito maior. E depois de algum tempo, nesse caso foi algum tempo, né, alguns meses depois, o que aconteceu? As possibilidades se abriram. Ele foi atrás da fundação? Não. Ele teve que ir ficar entregando currículo de porta em porta? Não. Ele simplesmente recebeu uma proposta. Quando você usa a lei da concepção, você entra no fluxo com o universo.
E aí você entra nessa lei do menor esforço. Gente, e de verdade, tem muita gente que acha que a lei do menor esforço é a lei de ser preguiçoso. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você saber criar. Se fosse para você criar, você acha que esse homem ali, desdenhado pela diretoria dele, onde ele trabalhou por anos e anos, ele conseguiria, por suas próprias forças, né, conseguir esse cargo grandioso dentro de uma fundação das maiores do mundo? Não, mas o universo consegue. Por quê? Né? Essa energia criadora de mundos, ela trabalha para você, desde que você aprenda a pensar, aprenda a usar as leis a seu favor. E a lei da concepção nada mais é do que a lei do mentalismo colocada em prática. Então, isso que o Neville Goddard ensina aqui é você entrar em fluxo com as leis do universo. Só que uma das coisas, né, que a lei do universo não fala claramente, mas que isso está lá na Bíblia, é o quê? Gente, lei do universo não tem nada a ver com a Bíblia, tá? Não tem nada a ver com a Bíblia, porém a Bíblia eu vejo como um complemento de muitas coisas aqui. E lá na Bíblia está escrito assim: nada é impossível ao que acredita. Nada é impossível ao que acredita. Quando você olha para isso e você acredita que você pode, você cria. E a história está fervilhando de pessoas que provam isso. Henry Ford vivia isso na essência, né? Thomas Edison, o próprio Einstein e tantos outros viviam isso em sua essência. Todos os livros que a gente já leu aqui, né, de Napoleon Hill, Joseph Murphy, Esther Hicks e tantos outros, falam sobre isso. Isso não é uma coisa, uma lorota, sabe? Isso tem mudado a vida de muitas pessoas. Olha para isso com carinho, com amor, porque a gente está falando da sua vida. Bom, deixa eu seguir aqui. Caso 8. O marido e a mulher, nessa história, assistiam às minhas palestras havia alguns anos. Ela é uma interessante ilustração sobre a aplicação consciente dessa lei, com duas pessoas se concentrando em um mesmo objetivo ao mesmo tempo. Esse homem e sua esposa formavam um casal excepcionalmente devoto. Eles eram completamente felizes e totalmente livres de qualquer problemas ou frustrações. Havia algum tempo em que eles estavam planejando se mudar para um apartamento maior. Quanto mais eles pensavam sobre isso, mais eles percebiam em seus corações que eles desejavam poder adquirir uma bela cobertura. Em alguma consulta que prestei junto a eles dois, o marido me explicou que queria uma cobertura com uma enorme janela com uma vista magnífica. Do outro lado, a esposa disse que ela gostaria de ter um canto com paredes espelhadas de cima e embaixo. Ambos queriam ter uma lareira e era preciso que a cobertura fosse localizada em Nova York. Havia meses que eles procuravam essa cobertura, porém em vão. Na verdade, a situação na cidade era tal que a obtenção de qualquer tipo de apartamento era quase uma impossibilidade. Eles estavam tão escassos que não somente havia listas de espera por eles, mas também para todos os seus serviços complementares, como a aquisição de um mobiliário planejado ou de uma decoração de interiores. Novos apartamentos estavam sendo arrendados antes mesmo de serem terminados, e muitos sendo alugados desde as plantas dos edifícios. Uau, hein?
Logo no início da primavera, depois de meses de buscas infrutíferas, eles finalmente localizaram um que lhes interessou fortemente. Era um apartamento de cobertura num edifício prestes a ser concluído na parte superior da Quinta Avenida. Uau! De frente para o Central Park. Uau, uau, uau! Por ser um prédio novo, ele tinha um grande inconveniente. Ele ainda não estava disponível para alugar. E o casal achava que o aluguel seria exorbitante. Na verdade, era algo em torno de vários milhares de dólares ao ano. Hoje seriam vários milhares de dólares ao mês, tá? Mais do que eles pretendiam pagar. Durante os meses de primavera, entre março e abril, eles continuaram procurando várias coberturas em toda a cidade. Mas eles sempre voltavam a esta. Finalmente, eles decidiram aumentar substancialmente a quantia que eles pagariam e finalmente uma proposta para o corretor do edifício, que concordou em encaminhá-la aos proprietários para avaliação. Foi nesse momento, sem comentar um com o outro, que cada um decidiu aplicar a lei da concepção. E só mais tarde que cada um descobriu o que o outro tinha feito. Noite após noite, ambos adormeciam em imaginação na cobertura dos seus sonhos. O marido, deitado, com os olhos fechados, imaginava as janelas do quarto com vistas para o parque. Gente, quem não conhece Nova York e tiver oportunidade, precisa ir conhecer. É incrível. E assim, esses prédios ali em frente ao Central Park, hoje ninguém compra nada ali, entendeu? A não ser os grandes bilionários do mundo. Porque os sheiks da Arábia, assim, entendeu? Porque é tudo muito, muito caro. Ele se imaginava indo para a janela, como a primeira coisa que ele fazia de manhã para apreciar a vista. Ele sentia-se sentado no terraço com vista para o parque, brindando com a sua esposa e amigos, e todos apreciavam o lugar deliberadamente. Ele realmente preenchia a sua mente, sentindo-se na cobertura e no terraço. Durante todo esse tempo, sem ele saber, a sua esposa fazia a mesma coisa. Várias semanas se passaram sem qualquer decisão por parte dos proprietários. Mesmo assim, eles continuavam a imaginar que a cada noite eles, na verdade, estavam dormindo lá na cobertura. Um dia, para a surpresa deles, um dos funcionários do prédio onde eles moravam lhes disse que a cobertura do prédio havia ficado vaga. Eles ficaram surpresos, pois esse era um dos edifícios mais desejados da cidade, com uma perfeita localização no Central Park. E eles sabiam que havia uma longa lista de espera de pessoas tentando comprar um apartamento no prédio deles. O fato de que a cobertura inesperadamente tornou-se disponível foi mantido em sigilo pela administração, porque eles não estavam em condições de avaliar qualquer candidato a ela. Ao saber que estava vaga, esse casal imediatamente fez o pedido para que ela fosse alugada a eles, apenas para serem informados que isso seria impossível. Não só pelo fato de que havia várias pessoas na lista de espera por uma cobertura nesse prédio, mas que também, na verdade, ela já estava prometida para uma outra família. Apesar disso, o casal realizou uma série de reuniões com a administração, o que por fim fez com que a cobertura ficasse com eles. O imóvel disponível para aluguel estava num valor dentro do que eles pretendiam pagar inicialmente, quando começaram a procura por uma cobertura. O local, o apartamento em si e o grande terraço que o cercava de norte a sul e oeste estava além de todas as suas expectativas. E na sala de estar, de um lado, havia uma janela gigante de 4,5 metros de largura por 2,5 de altura, com uma vista magnífica para o Central Park.
e do outro uma parede espelhada do chão ao teto, incluindo uma lareira. Ai, Jesus, o que é impossível? O que é impossível? Só aquilo É que o que você você. define que é impossível. Porque do Isso, contrário, se você acreditar, vai embora. exato, Cris, exato. Amor, agora é você. Tá. Capítulo 24. Fracasso. Este livro não ficaria completo sem alguma discussão sobre o fracasso na tentativa de usar a lei da concepção. É bem provável que você já teve ou terá uma certa quantidade de falhas neste aspecto, muitas delas em assuntos realmente importantes. Se, depois de ler este livro, tendo um conhecimento completo da aplicação e funcionamento da lei da concepção, e você a aplica fielmente em um esforço para alcançar um desejo intenso, e você falha, qual é o motivo? Se para a pergunta você persistiu o suficiente, a sua resposta é sim, e a realização do seu desejo ainda não foi alcançada, qual é o motivo para achar que há uma falha? A resposta a essa pergunta é o fator mais importante para o uso bem-sucedido da lei da concepção. O tempo necessário para sua concepção se torne uma realidade. Não. O tempo necessário para que a sua concepção se torne uma realidade, para que o seu desejo seja cumprido, é diretamente proporcional à naturalidade do seu sentimento de ser o que você deseja ser, de já ter o que você deseja ter. O fato de não parecer natural para você ser o que você se imagina ser é o ponto do seu fracasso. Caiu a ficha aí? Independentemente, independentemente da sua vontade, independentemente do quão fielmente e inteligentemente você segue a lei, se você não segue, se você não sente que é natural para você ser o que você quer ser, você não será. Se não lhe parece natural você conseguir um emprego melhor, você não vai conseguir um emprego melhor. Este princípio é vividamente expresso pela frase bíblica: você morre pelos seus pecados. Assim, você não será capaz de transcender o seu nível atual para o estado desejado. Como é que este sentimento de naturalidade pode ser alcançado? O segredo está em uma palavra: imaginação. Por exemplo, veja esta ilustração muito simples. Suponha que você está firmemente acorrentado a um banco de ferro grande e pesado. Você possivelmente não poderia correr estando amarrado a ele. Na verdade, você nem mesmo conseguiria andar. Nestas circunstâncias, correr não seria algo realmente possível. Você não poderia nem mesmo sentir que isso seria naturalmente possível. Mas, mesmo assim, você pode facilmente imaginar-se correndo. Neste exato instante, quando sua consciência é preenchida com a imaginação de uma corrida, você se esquece que está limitado. Em sua imaginação, uma corrida é completamente possível. Este sentimento de naturalidade essencial pode ser alcançado ao se persistentemente preencher uma consciência através da imaginação, imaginando-se ser o que você quer ser ou tendo aquilo que você deseja. Este progresso só se desenvolve a partir da sua imaginação, do seu desejo de transcender de seu nível atual. O que você realmente e literalmente deve sentir é que, com sua imaginação, tudo é possível. Você deve perceber que as verdadeiras mudanças não são causadas por um mero capricho, mas sim por uma mudança de consciência.
Você pode até falhar em atingir ou manter algum estado de consciência específico, necessário para produzir um efeito desejado. Mas depois de saber que a consciência é a única realidade e o único criador do seu mundo particular, e com esta verdade consumindo todo o seu ser, você sabe, então você sabe que o seu sucesso ou o seu fracasso está inteiramente em suas mãos. Sendo você disciplinado ou não para manter suficientemente o estado de consciência necessário para certas situações específicas, isso não tem qualquer relação com a lei em si. Que uma concepção, se persistida, irá transfigurar-se em um fato. A certeza da verdade desta lei prevalecerá perante todo desgosto e toda tragédia. Mesmo quando você, a luz da vida, se for, e o mundo todo seguir como se ainda fosse dia, você não deve pensar que, porque as suas concepções não se concretizaram, a realidade que concepções se materializam é uma mentira. Se suas concepções não foram realizadas, foi por causa de alguma falha ou fraqueza em sua consciência. Porém, contudo, esses erros e fraquezas podem ser superados. Portanto, persista na concepção de níveis mais elevados, sentindo que você já é a pessoa que você quer ser. E lembre-se que o tempo necessário para que o seu pressuposto se torne realidade é proporcional à sua naturalidade em relação a ele. O homem se envolve com a verdadeira imagem de si mesmo. Cada espírito constrói para si uma morada, e para a sua morada constrói um mundo, e para o seu mundo constrói um paraíso. Então saiba que o mundo existe para você. Para você, este fenômeno está perfeito. O que nós somos, somente nós podemos ver. Tudo que Adão possuiu, tudo que César conquistou, você tem e pode conquistar. Adão, a sua morada chamava paraíso. César, a sua morada chamava Roma. Você talvez chame a sua não, chame a sua de sua empresa, sua sapataria, 100 hectares de terra ou um diploma de faculdade. Mesmo assim, de um lado a outro, de ponta a ponta, seu domínio é tão vasto quanto o deles. Mesmo que não receba um nome grandioso, construa, portanto, o seu próprio mundo. Tão logo você, nitidamente, adaptar esta ideia em sua mente e em sua vida, tão logo ela se desdobrará de maneira significativa. Emerson. Tá bom para você? Para mim tá bom. Tá bem satisfatório. Posso continuar ou você quer pegar esse capítulo? Posso continuar? Capítulo 25. Fé. Milagre é o nome dado por todos aqueles que não têm fé às obras da fé. A fé é a substância das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. O próprio fundamento da lei da concepção está contido neste versículo. Se não existir antes uma profunda consciência de que aquilo que você espera é substancial, que é possível ser alcançado, sua realização será impossível. Não será possível nem mesmo assumir a consciência de sê-lo ou de tê-lo. O fato da criação estar terminada
e que tudo o que é necessário já existe, é o fato que mexe com você e a sua esperança. E a esperança, por sua vez, implica na expectativa. E sem a expectativa de sucesso, seria impossível o uso consciente da lei da concepção. Evidências são um sinal de realidade. Assim, este versículo significa que a fé é a consciência da realidade, daquilo que você, daquilo que você assume, uma convicção da realidade, das coisas que você não vê, a percepção mental da realidade do que não é visível. Portanto, fica óbvio que a falta de fé significa descrença na existência daquilo que você deseja. Olha que profundo isso, né? A, a falta de fé significa descrença na existência daquilo que você deseja. É quando E você aí, quebra a onda, né? Que você colapsou o seu desejo. É quando você destrói você mesmo destrói com a sua mão o seu castelo. Mais ou menos isso, né? exatamente, por quê? Porque se você tem uma concepção de que para ter o que você deseja, você precisa ter o dinheiro ou ter, sei lá, alguma coisa, né? Preciso ter amigos influentes, ou eu preciso ter dinheiro, ou eu preciso ter aquele emprego, ou eu preciso ter um diploma de mestrado. E você não tem nada disso, então a sua mente subentende que você não pode ter aquele desejo. Mas quando você parte do desejo, ou seja, você acredita que ele já é real, né? Que ele tá vindo para você, que ele já existe, já é real, que já é seu. Você pula toda essa etapa. E aliás, etapa essa que é ilusória, né? Porque na verdade o como não é com a gente. Você vê, né? O cara lá que queria o emprego novo lá numa grande fundação. Ele, por sua própria força, ele teria condição de conseguir aquilo? Sendo humilhado dentro da empresa onde ele trabalhou por anos? Não. Mas ele manteve a fé de que aquele desejo já era dele, até que ele foi convidado. Como? A possibilidade apareceu, a oportunidade apareceu, a pessoa certa apareceu. Sabe que essa história? Eu sou um cara de sorte. Eu estava no lugar certo, na hora certa, né? E aconteceu isso comigo. Nada te acontece. Tudo você cria através da sua vibração. A sua vibração pode ser criada inconscientemente ou conscientemente, como o Neville Goddard está ensinando aqui. Você usar a sua consciência para criar uma vibração tal que atraia para você o seu desejo. É exatamente isso. E a fé é indispensável para isso. Você não vê ninguém falando assim, eu não acreditava que isso ia acontecer e aconteceu. Você vê as pessoas falando assim, eu tinha convicção de que isso ia acontecer e aconteceu. Pode ter levado o tempo que for. Então, Verdade mesmo. a fé é indispensável para o processo. E, aliás, a minha live de hoje é sobre isso, o poder do acreditar e a lei da atração. Muito bem. Então, hoje é dia 7 de novembro. Gente, vocês vão estar vendo esse estudo semana que vem. Mas então procura aqui no Universo Consciência se você ainda não viu, né, essa live de hoje. E eu tenho certeza que ela vai ser contribuição com você. Verdade. Vai lá, Cris. Olha só. Não, é isso mesmo. Eu vou continuar aqui a leitura que está incrível. E assim, vamos expandir para essa verdade, né, gente? Para essa realidade. Vamos assumir esse poder. Como aquilo que você vive é a reprodução fiel do seu estado de consciência, a falta de fé significará fracasso eterno em qualquer uso consciente da lei da concepção. Por toda a história, ao longo dos séculos, a fé
tem desempenhado um papel importante. Ela permeia todas as grandes religiões do mundo. Está tecida em todas as mitologias e ainda hoje é quase universalmente incompreendida. Ao contrário da opinião popular, a eficácia da fé não se dá por qualquer esforço ou agente externo. Ela, do início ao fim, é uma atividade da sua própria consciência. A Bíblia está repleta de declarações sobre fé, o verdadeiro significado que poucos tomam ciência. Aqui seguem alguns exemplos típicos. Pois o Evangelho foi pregado também a nós, tanto quanto a eles. Entretanto, a palavra que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi unida à fé por aqueles que a ouviram. Hebreus 4, versículo 2. Nesta citação, nós e eles deixa claro que todos nós somos capazes de ouvir ao Evangelho. Evangelho significa boas novas, que significa boas notícias. Obviamente, para você, seria uma boa notícia saber que você pode alcançar o seu objetivo. E esta notícia sempre lhe é pregada pelo seu eu infinito. Ouvir que aquilo que você deseja existe e que você só precisa aceitá-lo em sua consciência é uma boa notícia. Mas, se você não a unir à sua fé, você estará negando a verdade da realidade daquilo o que você deseja. Sendo assim, a boa nova de nada lhe valerá, pois sua realização não será possível. Ó geração sem fé e perversa, até quando terei que estar convosco? Mateus 17, versículo 17. O significado de sem fé está mais do que claro. Perversa significa que está na direção contrária, em outras palavras, da consciência de não ser o que quer ser. Não ter fé, ou seja, não acreditar na realidade daquilo que você concebe, é ser perverso. Até quando terei que estar convosco? Significa que o cumprimento do seu desejo se baseia na sua mudança para a direção certa do seu estado de consciência. É como se aquilo o que você deseja estivesse lhe dizendo que você não o realizará até que você tenha fé e persevere justamente. Como já foi afirmado, justa é a consciência de ser o que você deseja ser. Pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a ira, perseverou firme, como quem vê aquele que é invisível. Hebreu 11, capítulo 27. Egito significa escuridão, a crença em muitos deuses, causas. O rei simboliza o poder externo, condições ou substâncias. Ele, letra com E maiúsculo, é o seu conceito de si mesmo, como já sendo aquilo que você quer ser. Perseverou firme, como quem vê aquele que é invisível, significa persistir na convicção de que seu desejo já está cumprido, mesmo que ele não seja visível. Sendo assim, esta passagem significa que se você persistir na convicção de que você já é a pessoa que você quer ser, para que você se eleve acima de qualquer dúvida, medo ou crença no poder das condições externas e das circunstâncias, o seu mundo inevitavelmente se moldará à sua convicção. As definições de fé pelo dicionário
a ascensão da mente ou o entendimento da verdade, a inabalável adesão a um princípio, são tão pertinentes que elas bem podem ter sido escritas tendo em mente a lei da concepção. A fé não questiona. Por quê? Porque a fé sabe. Sabe aquilo de saber que já sabe? É isso. É É isso, porque minha tem amiga. gente que acha que ter fé é você ter uma esperança. E a esperança é uma palavra muito distorcida para a nossa mente. Porque a esperança, muitas vezes, ela pode ser uma coisa muito vaga. Né? A gente tem esperança em algo que pode acontecer ou não. Verdade. A fé é muito mais do que isso. É a certeza, é uma convicção inabalável. É uma é aquela história que você tem certeza, mas sem nenhuma nesgazinha de dúvida, sem nenhuma rusga de dúvida, sem nenhum pentelho de dúvida. É assim. Essa fé é a fé do grão de mostarda. É a fé que você vai falar assim: montanha, pula no mar, e ela pula. Isso não é uma. Como que fala no português, assim, uma brincadeira, uma frase, Esdrúxula. sabe? Uma. Um conto da carochinha. Não é literal a história. Porque a fé faz isso. A fé. E não é só a fé, né? É essa fé absoluta, essa certeza absoluta. E isso é transmutação mental. Quando você alcança esse nível de fé, você alcançou a transmutação mental. E se o universo é mental, você transmuta qualquer coisa. Né? Lá no Caibalho, na parte da transmutação mental, fala que os magos, porque tem uma hierarquia, né, na sabedoria. Iniciados, depois tem os. Vai aprofundando até você ser um mago. Eles falam que essas pessoas, esses mais sábios, né, nessa concepção aí, nessa hierarquia do poder da consciência, eles são capazes de parar tempestades, furacões, terremotos, nesse nível. Ou provocá-los. Então, a gente viu Jesus fazendo isso. A gente viu, não, né? A gente lê sobre isso na Bíblia. Mas. Então, e aí acontece uma coisa interessante. A gente leu sobre isso na Bíblia, a gente escutou histórias, mas alguma coisa aqui dentro fala que isso é uma verdade, que ele fez e aconteceu isso. Então, essa. E assim, você, não, você sabe que sabe. Você estava lá? Não, não estava. Eu li malemar na Bíblia, ou alguém me mostrou uma citação, ou eu vi um filme. Mas essas referências só reforçam a certeza que existe em cada pedacinho da gente. Né? Então, É, assim, é interessante você olhar para isso, né? Para você ver a intensidade do que é essa fé, esse saber. Né? Interessante, muito legal. E simplesmente você sabe que está ali, que faz parte de você. Você se olhar, tem certeza de que aquilo já aconteceu. Você sabe. Aí exatamente. como foi? Eu sei. Eu só sei. Só vai. Só sei que sei. Não sei por Só que sei que sei, sei. mas eu só sei que sei. E é Exatamente. isso. Cristina, vamos porque a gente vai terminar agora esse livro. Dulce, eu acho que não termina, amor. Mas você sabe. Vai ficar Vamos, grandão. mais, vamos, não, termina. Vamos mais um Tem pouquinho. mais dois capítulos. Ah, tá. Bom, vamos mais um pouquinho. Então vamos lá. Capítulo 27, Reverência.
Pois tu amas a todas as coisas que existem e não desprezas a nada que tu criaste. Pois se odiasses alguma coisa, não a terias. Não, Cristina, é Não a... 26, capítulo 26. Capítulo Destino. 26. Olha, eu já estou lá embaixo, no capítulo 27. Verdade. Ela foi ver, gente, se faltava muito. Capítulo 26, destino. O seu destino é aquilo que você inevitavelmente experimentar. Na realidade, há um número infinito de destinos distintos, onde cada um deles, quando alcançado, se torna o ponto de partida para um novo destino. Como a vida é infinita, o conceito de um destino final é inconcebível. Quando entendemos que a consciência é a única realidade, sabemos que ela é o único criador. Isto significa que a sua consciência é a criadora do seu destino. O fato é, você cria o seu destino a todo momento, quer você queira ou não. Muitas coisas boas e até mesmo maravilhosas entraram em sua vida sem que você tivesse qualquer noção de que foi você mesmo quem as criou. No entanto, a compreensão das causas de sua experiência e o conhecimento que você é o único criador de conteúdo de sua vida, os bons e os ruins, não somente fazem de você um observador mais atento a todos estes fenômenos, mas consciente do poder da sua própria consciência, aumenta o seu apreço pela grandeza e pela riqueza da vida. Apesar das experiências ocasionais mostrarem o contrário, é seu destino evoluir a estados superiores e níveis mais elevados de consciência, e também a manifestar mais e mais criações e infinitas maravilhas. Na verdade, você está destinado a chegar ao ponto onde você perceberá que, através dos seus próprios desejos, você conscientemente poderá criar os seus destinos sucessivamente. O estudo deste livro e da sua abordagem detalhada sobre a consciência e o funcionamento da lei da concepção é a chave mestra para a consciente realização do seu mais elevado destino. Neste dia, a sua nova vida começará. Aborde cada nova experiência com uma nova perspectiva mental, com um novo estado de consciência. Assuma o que há de mais nobre e o melhor para si mesmo, em todos os aspectos, e prossiga sempre desta maneira. Passe a acreditar. Grandes maravilhas são possíveis. Uau! Segue, Dulce. Vamos lá, gente, para o finalzinho do nosso livro, capítulo 27, Reverência. Pois tu amas a todas as coisas que existem e não desprezas a nada que tu criaste. Pois se odiasses alguma coisa, não as teria criado. Sabedoria, está no livro da Sabedoria, 11, versículo 24. Gente, essa é a teoria, vamos falar assim, né? Da pessoa que pensa. Porque, na verdade, a gente cria o tempo todo coisas que a gente não deseja. Mas por quê? Porque a gente fica pensando nelas. Né? Eu acho que Deus olha e fala assim: nossa, as pessoas amam boleto. As pessoas amam dívida. Impressionante como elas pedem por isso. As pessoas amam pobreza, miséria, ficar doente, briga. Por quê? Porque a gente está o tempo todo olhando para isso, violência. É como eu costumo falar, gente, se você está olhando para o desejo, você nunca está olhando para o não desejo. Se você está olhando para o não desejo,
para o que você não quer, você está criando isso. E aí, o que a gente vê? As pessoas lutando contra a violência, contra o aborto, contra o suicídio, contra a agressão à mulher, contra não sei o quê. Ou seja, você está criando o que você não quer em todas essas situações. Vamos aprender a pensar, aprender a usar o poder da consciência a nosso favor. Onde está o nosso foco? Tem que estar na vida, tem que estar na alegria, tem que estar no seu desejo e nunca no não desejo. Porque, teoricamente, a gente cria tudo que a gente ama, porque a gente foca nisso. Então, vamos, né? Parar de patetice. Chega, acabou. Em toda a criação, em toda a eternidade, em todas as esferas do seu ser infinito, o fato mais maravilhoso é que você foi reiterado do primeiro capítulo desse livro. Você é Deus. Você é o eu sou, o que sou. Você é consciente, você é criador. Você é um mistério. Esse é o grande segredo conhecido pelos sábios, profetas e místicos ao longo do tempo. Essa é a verdade que você nunca poderá conhecer intelectualmente. É a verdade que liberta, entendeu? É a verdade que te liberta do poder externo. Nada que é externo cria a sua vida, você que cria. Agora, se você dá o seu poder para o externo, pronto. Quem é você? Diz que você é José da Silva ou Maria Joana? É um absurdo, pois a sua consciência que você conhece como José da Silva ou Maria Joana é o seu eu maior, o seu ser mais profundo, o seu ser infinito. Chame-o como quiser. Sabe, é o seu eu superior. O importante é o que está dentro de você, é você. Este é o seu mundo. E é nesse fato que se baseia na imutável lei da concepção. É sobre esse fato que a sua própria existência foi construída. É sobre esse fato que se baseia cada capítulo desse livro. Não, você não entenderá isso intelectualmente. Você não poderá definir, você não poderá substanciar. Você só conseguirá sentir e ter consciência disso. Quando você estiver consciente disso, uma grande emoção permeará o seu ser. Você viverá como um perpétuo sentimento de reverência, com o conhecimento de que o seu Criador é o seu próprio eu em si mesmo, e que ele nunca o teria feito se ele não te amasse. Você deve encher o seu coração com devoção, sim, com adoração. Um único saber vislumbrante sobre o mundo ao seu redor, a qualquer instante do tempo, é o suficiente para enchê-lo com profundo sentimento de temor e adoração. Quando o seu sentimento de reverência se torna mais intenso, você fica mais próximo de Deus. E quando você está mais próximo de Deus, a sua vida torna-se mais rica. Os nossos sentimentos mais intensos são exatamente aqueles que somos menos capazes de expressar. E mesmo estando em um estado de adoração, o silêncio é o nosso maior louvor. Gente, e assim, aonde está esse Deus? Né? Aonde está esse eu sou? Ele está dentro de você. Ele é você. Ele é você, não, você é uma expressão de Deus. Carrega a semelhança de como criar. Deus cria através da imaginação. O universo é mental. Então você é capaz de usar a mesma capacidade mental. Cria,
com a sua capacidade de imaginar coisas incríveis. E qual que é o fermento para esse plantio? A fé. A fé inabalável, a certeza convicta, absoluta de que aquilo já está vindo para você. Já é seu. Deus já falou sim. Sabe quando que ele falou sim? No primeiro instante que você pensou sobre isso. No primeiro instante. Não demorou nem um segundo. Ele já falou sim. É seu. Só demora porque a gente coloca dúvida, medo, insegurança, indignidade no meio dessa história. São elementos que a gente tem que destruir, descriar. E chega de patetice, hein? Chega! Gente, amanhã a gente vai começar, então, a lei da atração, né? Da Esther Hicks. Sim. Então, a gente se vê por aqui amanhã, no mesmo bate-horário. Continuar expandindo o poder da consciência com outros livros. Cada Cada vez vez mais. mais. E Neville Goddard volta depois do poder depois do Da lei da atração. Isso. A gente volta com Neville Goddard de novo, tá bom? Isso mesmo. Cristina, minha amiga, gratidão. Cristina que Gratidão está lá a você cuidando da mãe dela. Melhoras para sua mãe. Que ela se recupere muito rapidamente. Sim, recuperar. E é isso aí, gente. Exatamente. Vamos. Isso aí, vamos criar coisas incríveis. Beijo. Tchau, tchau.